Fala galera, beleza? Hoje nós vamos ver todos os detalhes dessa BMW S1000 RR 2022 e eu vou explicar para vocês o porquê que ela continua sendo uma das superbikes mais procuradas no mercado. Antes de começar, eu quero explicar a respeito dessa moto mesmo aqui. Essa BMW S1000 RR ano e modelo 2022, ela está equipada com slider de motor, slider de balança, está equipada com um coletor full titânio, tá? A ponteira dela é a ponteira original, ela acompanha também o coletor e a marmita original, que não estão nela no momento. Essa moto tem remap Viana Race, tá? Essa moto também está com o kit premium de adesivos, está acima do adesivo original, e por cima do adesivo ela tem PPF full em toda a moto, ou seja, essa moto aqui está carregada de acessórios, tá? Ela está com os pneus originais, que vem quando ela está zero, medida original também, beleza? Isso aí. Então assim, ó galera, para nós entender um pouquinho essa moto, a gente tem que voltar um pouquinho lá na história, tá? Em 2009, 2010, tem uma colinha aqui, galera, muita informação, então não dê bola, porque a gente tem que ter uma colinha aqui. A BMW decidiu entrar de vez no segmento das superbikes. Por quê? Porque ela não tinha uma superbike para competir com as outras marcas, ou seja, contra a Honda, que tinha a Fireblade, contra a Yamaha, que tinha a R1, contra a Suzuki, que tinha a GSX-R 1000, e nem mesmo contra a Kawasaki Ninja, que tinha a ZX-10. A primeira S1000 RR, ela já veio meio que revolucionando. Por quê? Porque ela já veio com um conjunto eletrônico já na frente das concorrentes, que não tinham antes, né? Ou seja, controle de tração, ABS, modos de pilotagem, essas coisas a S1000 acabou trazendo lá em 2010, tá? Mas a grande revolução mesmo veio desse modelo, que é a partir de 2020. Até nós temos mais uma unidade aqui na loja, que é uma 2020, depois eu vou mostrar as fotos para vocês aqui no cantinho aqui em cima, tá? Então, o que ela mudou em 2020 para as primeiras gerações, de 2010 até 2018, 2019? O que ela mudou? Cara, ela simplesmente redesenhou toda ela, tá? Os faróis ficaram novos, a traseira, a lateral, toda redesenhada, tá? A moto também ganhou novo motor, novo chassi, nova eletrônica, nova ergonomia. E essa 2022 pertence a essa geração, né? Que considero hoje uma das melhores superbikes já produzidas, beleza? O que mudou dessa geração nova para a geração abaixo da 2019? Essa foi uma das maiores evoluções da BMW na superbike. Ou seja, por quê? Porque é uma moto que pesava, modelo 2019, 18, pesava na casa dos 204 quilos. Eu não vou dar o número exato, porque conforme tu pesquisa, ela dá uns números diferentes. Mas o mais citado até dentro do site da BMW mesmo é 204 quilos, ela pesava a 2018 a 2019. Essa 2020, 21, 22, elas ficaram com 197 quilos. E o mais interessante ainda, parece pouco, galera, mas 7 quilos a menos de peso e ganhando mais potência, ou seja, uma superbike muda completamente o jeito de pilotar, beleza? Então essa moto aqui, ela ficou muito mais rápida nas mudanças de direção, muito mais precisa nas curvas e muito mais fácil de pilotar. Digamos que de passagem, com uma moto 1000, ela sempre passa um pouquinho de receio para quem está vindo de uma 300, de uma 600, de uma moto menor cilindrada. Porém, a S1000, ela não te dá todo esse medo por causa da tecnologia. Além de tu poder regular ela e deixar ela mais mansinha e tu soltando ela conforme tu pega a manha. Mas deixando ela original, na tecnologia, no padrão dela, ela já é muito mais ágil, na hora de tu trocar de lado de pista, entendeu? Na hora de tu entrar numa curva, ela é muito mais leve, entendeu? Tu tá com uma moto pesando o peso quase de uma 600 cilindrada, só que com um motor de 1000 cilindradas em cima, 999 cilindradas, para ser bem exato. E ela tinha 199 CV, desculpa, 199 cavalinhos de potência. E esse modelo 2020 para cima, no caso dessa 22, ela conta com 207 cavalos e ainda ganhou a tecnologia Shift Cam. E ficou ainda mais elástico embaixo da rotação. O que é o Shift Cam, galera? O Shift Cam, quando tu vai andar com baixa rotação, normalmente as motos 1000 cilindradas, sem essa tecnologia,
ela acaba sendo um pouquinho mais rústica, mais bruta, mais, como é que digamos assim, ó, mais arisca. Qualquer aceleradinha ela responde muito rápido, soqueando. Essa moto, se você quiser dar uma volta na cidade, dar um passeio mais devagar, ela vai ficar muito gostosa, muito macia, muito boa e muito fácil de pilotar. Beleza, galera? O motor dela é um motor 4 cilindros em linha, 999 cilindradas, como falei para vocês, 207 cavalinhos em 13.500 RPM. Ela também conta com 11,5 kg de torque, tá? Falamos também já do Shift Cut, que na prática ele altera automaticamente o perfil do comando de válvulas conforme a rotação. A moto é extremamente suave em baixa velocidade e entrega toda a potência quando você acelera forte. Então o Shift Cut faz esse serviço aí, galera. Quando você estiver em baixa, ela fica suave. Mas se tu precisar do motor, é só tu acelerar que ela vai responder. Então, galera, vamos falar agora um pouquinho da eletrônica dessa belezura aqui, ó. Hoje praticamente toda Superbike já tem eletrônica. Porém, a BMW S1000RR, ela sempre está uns passos à frente. Parece que ela está sempre pensando lá na frente das outras marcas, tá? Então essa moto aqui, ela conta com ABS Pro. O que faz o ABS Pro, Boca? ABS Pro, cara, se tu estiver no meio de uma curva e tu tiver que frear, todo mundo diz, não se freia em curva, não se freia. Cara, mas tu precisa frear, homem, tu vai ter que frear. Não tem que fazer. Claro que tu tem que saber o que tu está pilotando e como é que vai se comportar. O ABS Pro, por exemplo, se tu estiver deitado no meio da curva e tu acionar o freio, ele vai conseguir segurar a moto na medida do possível sem tirar ela do traçado. O que acontece normalmente quando tu freia uma moto mais antiga e não tem eletrônica? Tu tá deitado, quando tu freia, normalmente ela levanta. Ela levanta de pé e segue em linha reta, tu tem que trazer ela de volta. Essa aqui vai continuar no traçado. Tá, galera? Controle de tração dinâmico, tá? Ou seja, é um controle de tração inteligente, tá? Ele vai tracionando conforme o que tu regular aqui para tua pilotagem. Essa moto que eu já vou falar para vocês quais os modos de pilotagem que ela tem também. Que mais que ela tem? O controle de empinada, ou seja, tu tem 3 níveis de empinada que tu pode selecionar aqui. Um para ela não sair nada do chão, segurar tudo. O segundo onde ela vai manter levantar até uma certa altura, não vou colocar a altura exata aqui para não falar besteira, e quando ela chegar nessa certa altura, o controle vai regular ela, controlar ela, para ela não passar daquilo ali e descer de volta o pneu, mantendo o mais tempo possível à frente no asfalto. E a parte, o nível 3 seria ela toda liberada, digamos assim, não necessariamente nessa ordem, tá? Que daí, para te segurar ela, tu segura no freio, né? E é pro cara que manja mesmo aí, chamar no grau. O Launch Control, que é o sistema de largada da moto, tá? Então, se tu quiser fazer uma largada, às vezes tu tá fazendo um pré-pay, tu quer fazer aquela largada que tu pode acelerar toda a moto sem ela levantar, sem ela virar, tu pode usar, porém a gente não recomenda usar isso aí seguidamente, porque ela acaba prejudicando a embreagem. Kickshifter bidirecional. O que é o kickshifter bidirecional? Ele é up and down, é para cima e para baixo. Ou seja, tu bateu a primeira marcha, o resto das marchas tu faz a embreagem em alto giro, para não perder tempo, não perder velocidade, entendeu? Poder usar o máximo da potência da moto, sem precisar debrear nada, só dando levante. Beleza? Painel TFT, cara, o painel TFT aqui, eu vou botar a fotinha do painel TFT aqui no cantinho aqui em cima. O painel TFT dessa moto ficou sensacional, totalmente diferente do modelo da geração anterior, que é a 19 para baixo, tá? Que mais? Modos de pilotagem, galera. Essa moto aqui, ela tem o modo Line, ela tem o Road, o Dynamic e o Race. Porém, se tu botar ela em modo de pista, ela tem mais o Race Pro 1, Race Pro 2 e Race Pro 3. Nesses 3 últimos modos de pilotagem, totalizando 7 modos de pilotagem, esses 3 últimos, os Race Pro, tu pode configurar ele como tu quiser. Se tu quiser desligar os controles, se tu quiser deixar eles todos ligados, se tu quiser mexer na suspensão dela. Bom, cara, tu vai mexer na suspensão para quê? Deixar ela mais firme ou deixar ela um pouquinho mais confortável, digamos, de passagem mais macia. Tu tá andando na pista, tu deixa ela mais firme. Tu tá andando no teu dia a dia na cidade, tu deixa ela um pouquinho mais solta, um pouquinho mais confortável, um pouquinho de balanço a mais. Beleza?
Tudo isso trabalha para deixar a moto muito mais rápida, a moto muito mais previsível e muito mais segura para quem estiver pilotando a bicha velha. Então, galera, uma curiosidade que pouca gente sabe, que nessa nova geração, principalmente na linha 2022, a BMW trouxe duas melhorias muito importantes. A primeira delas foi o chassi. O chassi M. Ela está vindo em todo esse item de série, em todas as motos brasileiras, tá? E a segunda é a corrente M-Endurance. Daqui vocês não vão enxergar daí, mas nós vamos colocar aqui uma imagem no cantinho em cima, que é aquela corrente dourada, a gente chama a corrente de ouro. Corrente de ouro, parece que está com uma corrente de ouro, só que na moto. Essa corrente, ela utiliza um revestimento especial e ele reduz o desgaste e diminui também a necessidade de manutenção. Tá, galera? Então, isso é uma coisa que a BMW trouxe nessa geração também e que não tinha na geração anterior, tá? Beleza, galera? Galera, mais um pouquinho. O que a gente tem que cuidar na hora de comprar uma moto dessa? O que você tem que prestar atenção na hora que você vai comprar uma moto dessa aqui? Principalmente, galera, analisar cada detalhe de queda, de machucado, de detalhes de repintura. Se você não entende, levar para alguém que entende. Se a moto teve repintura, por que ela teve repintura, esses detalhes aí. Claro, pessoal, uma moto esportiva, uma moto grande, às vezes acontece do pessoal derrubar para o lado, ter uma marquinha ali, mas isso aí tu tem que ir fazendo as perguntas certas para identificar. Porque uma moto dessas daqui, hoje avaliada em 99.900, na Boca Prêmio, está anunciada, a FIP dela hoje gira em torno de 96 mil, ou seja, essa aqui com todos os acessórios, apenas 3 mil e pouquinho acima da FIP, está sendo vendida na Boca Prêmio. Inclusive, foi vendida hoje, nós iríamos fazer um vídeo rodando com essa moto, tá? Mas como ela foi vendida hoje, a gente não vai fazer. Mas não vai faltar oportunidade, galera. A gente tem outra no estoque, uma 2020, que é uma M daí, que é um outro vídeo, e essa aí nós vamos fazer um videozinho rodando com ela, que é a mesma coisa que rodar com essa. Entendeu? Só vai mudar a cor e aquela é uma M. Beleza? O que mais que vocês têm que olhar, galera? Pneu dessas motos. A relação dela, se a relação tá mais ou menos, ou se já tá toda esticada, a coroa. Que mais? Se ela acompanha as peças originais. Presta muita atenção. A moto tem as peças originais? Tem manual? Tem chave zero? Se não tem, faça as perguntas certas. Tá? Não quer dizer que não tem também, que a moto não presta. Tá? Outra coisa, galera. As peças originais, a moto aqui, por exemplo, está com a ponteira original, mas está com o coletor tudo. Tem a marmita, tem o coletor original com a bonitinha, tudo certinho, certo o motor? Tem. Beleza, show de bola, porque são itens caros, tudo nessa moto é caro. Beleza? Então esses detalhes é um detalhe importante que tem que olhar na hora de comprar. Como eu falei para vocês, pintura, essa aqui tem PPF, essa moto foi tirada da Zé Curitiba e o cara colocou o PPF, já quando saiu da concessionária, já foi direto para o PPF. Ou seja, embaixo desse PPF essa moto está zero. Principalmente a frente, onde a gente, a velocidade que essa moto atinge, passa dos 300 por hora, as pedrinhas podem machucar a pintura, que é um defeito da BMW, a pintura fininha, qualquer quebradinha arranca um detalhezinho batinho. Tá, galera? Eu acho que é isso aí. Conforme, se você tiver dúvida, pode me pedir ali. Galera, a gente está começando a fazer esses vídeos aí, então às vezes pode acontecer que falte alguma informação. Então, galera, daí você me pergunta o seguinte, qual que é a sensação de ter uma BMW S1000RR? Eu confesso para vocês que o que chama mais atenção não é simplesmente a potência que ela transmite, mas é a confiança que ela te traz, entendeu? Você parece que você está pilotando uma moto 600 cilindradas por causa do peso, por causa da ciclística, por causa das mudanças de posicionamento muito rápidos e muito fácil, porém uma moto muito cilindrada, te dando a velocidade extrema em um curto espaço de tempo. Essa moto ela chega a 300 por hora muito rápido. Por mais que a gente não tenha pista para andar, ela chega, tá? Se tu é meio esborelado aí, tem um parafusinho a menos, é 2 palitos e tu tá passando dos 300 por hora. A dianteira, ela conversa com você, ela não te passa medo, entendeu? Tu precisa desviar de um buraco, de um animal rapidinho ali e tal, na medida do possível, tá, galera? Milagre não se faz, né? Só Deus pode fazer milagre. O conjunto eletrônico, ele não interfere toda hora, ele só interfere necessariamente conforme tu deixar a configuração do teu jeito de pilotagem. E aquela diferença de 7 kg influencia demais na moto, porque ela fica muito mais leve. Então, dito isso, galera, vale a pena comprar uma S1000 RR
de 2022, na minha opinião, sinceramente, não é porque eu vendo motos, tá, galera? Mas, sem dúvida, vale a pena sim. Porque ela entrega o melhor desempenho possível da Superbike. A eletrônica dela é de altíssimo nível, tá? É uma moto que tem um mercado muito bom, se a moto for boa, tá, galera? Essa moto a gente encontra muito nos encontros de motociclista, de motoqueiro, que a galera derrete sem dó do bolso e sem dó da bichinha. Porque, olha, cada um com seus gostos, a moto é de cada um faz o que quer. Mas quando você for comprar, dá uma analisada boa, leva no teu mecânico embaixo, se não tem sinal de derretimento por calor excessivo, tá? A galera ficar ali um tempão cortando de giro, derretendo, fazendo pingar escapamento para tudo que é lado. Então, tirando isso, é uma das motos mais procuradas no mercado hoje. Tá? Todo mundo quer ter uma BMW S1000RR. E todo mundo tem medo de comprar errado e acabar se judiando ali na parte financeira, na manutenção. Se eu tivesse que dar uma nota para ela hoje, galera, eu só anotei aqui, tá, galera, para não me perder, porque é muita informação. Mas eu daria um 9.9, tá? Por quê? Essa moto é extremamente difícil tu encontrar uma filé, uma top em qualquer esquina. Não. Vai pesquisar, tu vai achar 10 S1000, de 10 S1000, vamos dizer assim, ó, 5 vale a pena. 5 não compra que tu vai se desanimar depois. Então, procure alguém que revenda motos, procura saber o histórico dela, procura todos esses detalhes aí, porque isso aí vai fazer toda a diferença a hora que tu cair na oficina para te fazer a próxima manutenção, para te fazer a próxima revisão. Entendeu? Essa moto que não é para qualquer um, galera. Essa moto não é barata de manter. Se a pessoa te dizer que é barata de manter, ela tá mentindo para você. Essa moto aqui é uma moto que o básico do básico dela, tu tem que usar coisa boa. O óleo, o filtro, a corrente, os pneus, tudo isso tem um valor um pouquinho mais alto. Então, se você não tem dinheiro para manter ela, você tem que cuidar muito bem na hora de comprar ou começar devagarote. Entendeu? Começar devagarote, pegar uma inferior e depois vir para S1000 quando tu tiver certeza, tá? Porque é uma moto que ela não aceita desaforo. Ou tu dá a manutenção que ela merece, ou ela vai ser cobrada depois lá na frente. Beleza? O que mais que eu vou deixar para vocês aqui, ó, só para nós encerrar o vídeo, que é o seguinte, galera. Vale a pena, já falei para vocês que vale a pena. A moto é uma das mais lindas que tem no mercado. A geração dela, em termos de design, eu sou apaixonado por todos os modelos, Kawasaki, Suzuki, Honda, mas essa com certeza ganha um espacinho especial no coração da gente por causa dessa frente, desses faróis. A outra geração, 2023, 2024, veio com as asas. A 2026 já vem com as asas maior ainda, entendeu? Então, cada vez vai vir maior. Então, galera, a gente não poderia deixar passar esse vídeo também sem escutar o ronco da fera, né, meu? Porque isso aqui, ô, coisinha mais linda do mundo, né, tia? Vamos fazer ela funcionar. O motor dela já estava aquecido antes, tá, galera? Já preparei antes do vídeo, deixei ela ligadinha pro óleo dar uma aquecida, uma girada, né? Então, olha só, se liga só desse ronco que ficou sensacional. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do conteúdo, clica ali em se inscrever, curte, compartilha, manda para os amigos. Nós temos o nosso Instagram, tem o nosso site também, nós vamos deixar tudo ali embaixo na descrição. Também, galera, e diz assim, ó, se tu gostou do conteúdo, qual a próxima moto que vocês querem que a gente faça o vídeo aqui? A gente faz o vídeo para vocês e traz todas as curiosidades para você saber se vale a pena ou não ter a moto e o que você tem que olhar antes de comprar. Então tá, sou o Sérgio Garcia, mais conhecido como Boca, e sou proprietário da loja Boca Premium aqui no Rio Grande do Sul. Valeu!